ancestral que ressoa em cada mulher. Uma força que pulsa, que inspira, que transforma. Vozes que foram silenciadas, histórias que foram apagadas através dos tempos, mas que gritam para serem ouvidas. Somos mulheres construindo nossas histórias e trilhando novos caminhos. O Vozes Femininas traz a voz, a diversidade, a potência e o pensamento vivo de mulheres que existem e resistem. O Vozes Femininas é o seu lugar para falar e ser ouvida. Vem compartilhar a sua história. Vozes Femininas, hoje aterrissamos aqui no Empório Vírgula para muitas vozes. Hoje serão muitas vozes e a primeira voz que está aqui ao meu lado é a Renata Toledo. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Prazer de estar aqui com você. É a segunda vez que você me dá a honra da gente trocar um papo, trocar uma conversa. Então, aqui o Vozes se propõe a trazer as mulheres, todas as mulheres de São Gonçalo que são representativas, que lutam, que militam. E você é uma dessas mulheres. Então, você é uma mulher negra, você é uma jornalista, você é uma mãe atípica. E o que... dentro dessa cidade, quais são os entrelaces na cidade com a história da Renata Toledo, sendo uma mulher negra, uma mãe atípica e uma escritora viva. Então, a gente quer saber o que perpassa a sua vida, o seu cotidiano, a sua resistência na cidade de São Gonçalo. Oi. Oi. Primeiramente é um prazer, né, estar aqui com você. Da outra vez você estava bem mais nervosa. Tava. Você está ótima, maravilhosa. Que bom. A gente vai, aprimorando. E assim, você já deu a minha biografia praticamente, né? Eu sou Renata Toledo, eu sou escritora, sou mãe atípica, sou esposa, sou jornalista e, na verdade, não mais jornalista, né? Comunicóloga, né? Sou formada em comunicação, especialista em história do Brasil pela Universidade Federal Fluminense. E, assim, eu gosto muito de onde eu moro. Eu gosto muito da minha cidade. Quando se fala São Gonçalo, eu entendo São Gonçalo como casa lá, sabe? Eu me sinto segura, eu me sinto acolhida. Eu nasci em Niterói, mas fui criada aqui. Fui criada num bairro periférico chamado Luiz Caçador, né? Que faz parte do Complexo do Salgueiro. E... engraçado que, apesar de não ter tantas referências, né, eu digo assim, eu fui uma criança da década de 80, né, que brinquei muito na rua, tive uma infância maravilhosa, com pais presentes, carinhosos, maravilhosos, família muito protetora, acolhedora, amigos incríveis, mas eu não tinha referências, né, na minha cidade, não tinha. A babá eletrônica das crianças daquela época era show da Xuxa, né? E vamos combinar que o show da Xuxa não se parece com a gente. Né? Com a gente. Então, o que acontece? Eu cresci sem referências, cresci sem sonhos, né? Eu acho que a minha vontade era de sair. Mas a sua infância foi no Complexo do Salgueiro? Foi, não, no Luiz Caçador. No Luiz Caçador. Luiz Caçador. Eu só saí de lá do Luiz Caçador quando eu me casei. Comprei minha casa e saí e me casei. E aí, o que acontece? Quando eu estudei,
fiquei adulta, né, virei mãe, e jornalista, e escritora, é que eu comecei a perceber que essa cidade, apesar de ser uma cidade também periférica, né, que é uma cidade metropolitana, apesar de ser muito grande, é uma cidade que aparentemente não tem tanta importância. Você vê que algumas pessoas não dizem que moram em São Gonçalo, que moram em Niterói. Niterói. Né? O outro lado da posta é Niterói, não São Gonçalo. Então, assim, quando eu fiquei adulta e passei a ter consciência de classe, de raça, de social, é que eu passei a valorizar a minha cidade, entende? Então, assim, eu não vou dizer que acho que seja maravilhosa, obviamente que não é, que falta muita coisa, né, que o poder público deixa muito a desejar, mas que é uma cidade que me acolhe, me sinto bem, tenho amigos, família, tudo aqui. E voltando ao que eu estava dizendo na minha infância, apesar de eu ter tido uma infância feliz, eu tive uma infância com poucas referências. Eu acho que a cidade poderia ter me dado isso. Hoje em dia, eu estou fazendo parte sou uma das artistas intelectuais homenageadas na exposição que está acontecendo na Casa de Arte. E já está acontecendo? Já está acontecendo, até meados de fevereiro, se eu não me engano, até 17 de fevereiro. Na Casa das Artes aqui em São Gonçalo. Na Casa das Artes São Gonçalo. Então, o que acontece? Lá na Casa das Artes São Gonçalo, eu fiz um discurso, né, de abertura lá, e de um lado tinham meus pais e do outro meus filhos. Então, eu parei depois, durante o discurso eu digo isso, que bom, que honra ver tanto os meus ancestrais quanto o meu futuro, né, os meus filhos ali. Né? E eu não tive isso. Então, assim, apesar de não ter tido essas referências lá no bairro onde eu morei, por exemplo, todas as minhas amigas, todas, as 6, eram 6 amigas. Né? Morávamos, eles chamavam lá Conjunto Habitacional da Marinha. Então, eles chamavam de casinhas. Né? Então, eram todas vizinhas, né? Uma ao lado da outra. E todas nós, eu, minha irmã e todas essas 4 amigas, fizemos faculdade, todas elas compramos casas, todos... Então, esse é um ponto importante de você trazer, que eu ia perguntar, né? Você ficou lá durante a sua infância e parte da sua vida adulta... Até 20 e poucos anos. Parte da sua vida adulta. Você falou agora que dessa sua infância e vida adulta, só 4 mulheres que Não, das minhas amigas. Mas outras pessoas, da minha geração, quase todas se formaram. Todas fizeram faculdade. Todas mulheres negras, mulheres brancas? Negras. Dessas amigas minhas, só eu, minha irmã e mais uma amiga. As outras brancas, loiras. Mas outras meninas dali do local onde eu morava, que também era daquela geração ali de 80, 70, final de 70, início de 80, todas elas se formaram. Então, assim, apesar de a gente ter vivido num bairro periférico, num bairro cheio de necessidades, que tem várias necessidades até hoje, todas nós, entendeu? Saímos de lá e saímos, algumas para São Gonçalo mesmo, outras foram para Niterói, outras para Curitiba, mas assim, todas nós saímos, todas nós compramos casa, todas nós compramos carros, todas nós saímos, fizemos... Mas a gente sabe que não é a realidade, isso né? Não é, então aí vem a questão do coletivo, né? A questão de como pessoas próximas, que, juntas, né, acabam impulsionando outras. Sim. Porque o fato de eu ter visto minha amiga Daniele Gomes ter saído, entrado para a faculdade... Te impulsionou a buscar, querer a fazer. Estudar. O fato de eu ter entrado para o Reciclagem levou minhas outras amigas para o Reciclagem também. Tem uma frasezinha da música da Tulipa Ruiz que eu gosto muito, que ela diz assim, parte da música: estímulo influencia. Demais. Então, você foi estimulada por outras mulheres. Exatamente. E aí você buscou estudar, fazer uma faculdade. Isso.
comprar sua casa, comprar seu carro, você dirige, você é uma mulher, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das mulheres de uma cidade periférica, de uma cidade como São Gonçalo. A gente vive nessa cidade porque, como você falou anteriormente, a gente ama essa cidade. A gente fala mal porque a gente quer viver numa cidade melhor. Exatamente. Melhor, mas a gente sabe o quanto ainda falta, principalmente para essa geração jovem que ainda está num período de crescer, de estudar, de buscar o seu campo profissional, o quanto é difícil. Ontem a gente esteve com uma atriz que atua, inclusive, em produções da Rede Globo. Ela teve que estudar, fazer curso de teatro em Niterói. Então, assim, a questão da saúde dela enquanto mulher trans, ela tem que buscar em Niterói. Não existe um ambulatório no município para pessoas trans. Então, a gente sabe o quanto é difícil. Então, isso também que eu queria perguntar para você. Você tem um casamento interracial. Eu já ouvi em outro momento você falando dessa questão desse racismo velado, de questionar se os seus filhos são seus filhos, de achar que era filho de babá. Até você aborda isso em um dos contos, você traz essa temática. Eu quero que você fale um pouco isso, como foi a construção de você também tornar os seus filhos antirracistas, eles terem essa percepção que eles são de um casamento interracial, que eles têm uma mãe negra, um pai branco, mas que eles podem ainda assim sofrer racismo. Com certeza. Como que é essa relação sua com seus filhos? Eu sempre fui muito clara, né, com relação... Eu costumo dizer para eles que quando a gente tem consciência de classe, racial e social, a gente nunca mais tem paz, né? A gente chega nos lugares... Acabou. Por exemplo, a gente chegou Eu viajei há um tempo atrás com os meus filhos para o exterior. Quando a gente chegou no aeroporto na Itália, eu e minha filha éramos as únicas meninas, minha filha parda, né, da sua cor, cabelo cacheado, e eu pele retinta, negra. E assim, Amiga, você sabe que há muito tempo eu deixei de falar essa questão de pardo. Na minha certidão tá parda. Não, eu sou uma mulher negra. Não, mas assim, eu digo assim, porque tom de pele retinto, preto. Sim. Minha filha, que eu tenho um tom de pele mais claro como você, aí eu classifico parda porque é esse que... isso que tem ainda, essa nomenclatura. Mas eu não quero ser chamada de parda, não. Enfim. Então, assim, mas a minha filha consegue, por exemplo, identificar dela chegar num... Poxa, mãe, só a gente, né? Sabe? Olhar para os lados e fazer bater esse raio-x, né? Porque assim, é uma coisa que você está estudando. Ela agora está numa escola federal, mas antes ela nunca... Né, a primeira escola federal que ela estuda, sempre estudou em colégios particulares e uma escola ela era uma das únicas, né, de pele mais escura. Então, assim, a gente sempre conversou a respeito disso, entendeu? Que ela pode ser tanto conhecida como uma menina negra, como pode ser conhecida como tida como uma pessoa branca, né? Vai depender do cabelo, vai depender de como tá penteada, se ela tá de trança, se ela não tá, vai depender o dia que ela for tentar... Os fenótipos, exatamente. O dia que ela for tentar, né, a faculdade, se ela vai ser aprovada ou não por uma banca, entendeu? Ou não, porque até isso, tudo isso a gente conversa. Geral, já pensando nos cortes, porque nas questões de cota, para entrar pelo menos pela cota de escolas públicas, entende? Porque, querendo ou não, facilita. Então, assim, isso é conversado, precisa ser conversado, precisa ser apontado até mesmo para que a criança seja antirracista, porque não adianta não ser racista, tem que ser antirracista, né? É óbvio que algumas questões, meu filho que já tem um tom de pele mais escuro, ele já o recorte é totalmente negroide, o nariz maior do que o meu, do que da irmã. E ele é uma criança típica. Ele é uma criança típica, na verdade ambos, né? Ela é TDAH e ele com autismo.
Mas, assim, são crianças extremamente inteligentes, são crianças que entendem tem essa consciência, Sim. porque são criados desde sempre, né, dentro dessa questão. E eu, apesar de ser uma mulher negra, e hoje ter essa consciência, na minha infância, por exemplo, na minha infância feliz, eu não tinha essa consciência. Isso tudo veio com a vida adulta, a leitura de mulheres negras, de Lélia Gonzalez, Chimamanda, de Audre Lorde, ela aconteceu a partir do momento que eu me torno escritora, que é quando começa a ver Isso também. esse questionamento. Você é uma escritora viva. Você faz parte do coletivo, assim como eu, das escritoras vivas. Você tem um livro publicado onde você traz vários tipos de violências que uma mulher pode viver. E você também já relatou em outro momento que você, a partir do momento que você entrou no coletivo, foi que você começou a buscar referências de mulheres escritoras. Sim. Como foi esse processo? Você lembra qual foi a primeira escritora, uma mulher que você Lélia leu? Gonzalez. Foi a Lélia. Ela está aqui. Está aqui. Por um feminismo afro-latino-americano. Foi Lélia que me trouxe essa visão. O que acontece? Quando eu entrei para Escritoras Vivas, a pergunta que tinha lá no formulário é: que escritoras mulheres você lê? Sim. Aí eu coloquei lá, né? Uma relação de escritores. Aí vai estar Cris, tal, Michelle, mas todas escritoras universais, né? Que tem aqueles estereótipos, né? Eurocêntrico. Exatamente, baseado na cultura eurocêntrica, que tem como pano de fundo ou a Europa ou os Estados Unidos, né? Tem o norte. É uma mão branca escrevendo. Exatamente. Então, o que acontece? Quando durante a pandemia, as escritoras vivas, durante a oficina de conto, que mulheres você lia? Quais eram as suas referências? Eu não sei. Assim, gente, eu comecei a me questionar, gente, por que eu não leio? Eu não leio quase escritores brasileiros. Por que eu não leio mulheres negras? Então, o que eu fiz? Eu fiz um pacto comigo mesma de ler apenas mulheres e, sobretudo, mulheres negras. Eu fiquei 1 ano só lendo mulher. Não lia nenhum livro. A gente está com a Lélia aqui. A própria Lélia fala: gente, para de me colocar no pedestal. Vocês têm a Conceição Evaristo. Ela fala isso, né? Falava isso. Então, o que acontece? Angela Davis, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Chimamanda. E aí foi vendo. Aí parece que é um fio, né? Que você vai puxando, uma puxa a outra, e quando você vê, elas te encontram. Essas escritoras acabam encontrando a gente, nem mais a gente essas escritoras. Eu tenho essa percepção também. Você já não consegue ler daquele jeito que você lia antes, né? Então, assim, é o que você falou, quando a gente tem tomada de consciência de algo, não tem um retorno, você não tem mais como retornar, você volta. É um caminho sem volta. Então é isso. A partir do momento que eu entro no Escritoras Vivas, que tem esse questionamento, eu tenho muito livro, eu tenho estante lotado de livros. Na sua estante, que livros você tem? Eu falei assim, gente, eu não tenho preto, eu não tenho. Entende? Então foi a partir daí que eu passei. Aí o que acontece? Quando eu escrevi o meu livro, que por sinal foi publicado pela editora de vocês, quando eu escrevi meu livro, eu trago o meu livro com várias referências. Só referências de mulheres, né? Músicas cantadas por mulheres, para meio que mudar o protagonismo. Entendeu? Para apresentar para as pessoas que estão me lendo outras possibilidades, para elas conhecerem aquelas possibilidades, né? Outras pessoas. Então, a partir daí, né, a minha escrita, eu escrevo sempre com referência, eu gosto muito de música. Então, você é muito musical. Muito. Minha vida é muito regida a música. Eu amo o conto que tem a música 1º de Julho. Sempre que eu escuto essa música, eu lembro. Eu amo também. Então, o que acontece?
eu sou muito musical, então até música eu passei a ouvir de forma diferente. Na oficina que a gente participou agora com a Elnara Costa, né, sobre contos, aí a gente teve uma oficina para construção de personagem. Uhum. E aí traz isso, a questão de você, do cheiro, de você pensar na personagem, qual a música que ela gosta, qual o perfume que ela usa, qual a cor favorita. Qual é o nome que você vai dar? Por exemplo, eu quero fazer uma mulher forte. Uhum. Eu vou procurar um nome. Eu quero fazer uma mulher de pele preta. Eu vou procurar um nome que eu fiz isso. Que tem uma raiz africana. Exatamente. Entendeu? O conto que eu fiz, eu busquei um nome africano, Niara. Exatamente. Um nome forte. Isso. E aí, eu quero fazer uma mulher mais frágil. Uhum. Então, eu vou botar um nome mais, né? Frágil. Então, tudo isso eu levo em consideração quando eu estou escrevendo. Renatinha, 2 minutos pro Vozes Femininas com você, com essa sua beleza, com esse seu carisma, com esse seu sorriso que encanta, que ilumina. Quero que você fale assim. Eu sei que é difícil, né, a gente sintetizar assim tão rápido, mas como você se descreveria se alguém perguntasse quem é a Renata Toledo, mulher negra, moradora de São Gonçalo? Assim, eu sou uma mulher que eu sou uma mulher que sou muito inquieta. Eu sou uma mulher que quero o melhor na minha cidade, porque é aqui que eu tenho meus filhos, é aqui que eu moro, é aqui que eu vivo. Quero que meus filhos cresçam aqui ou que vá para outro lugar conhecendo de onde veio, né? Eu quero que meus filhos tenham um futuro melhor, os meus netos, e por isso é que eu faço questão de fazer parte de coletivo, porque eu acho que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Pode chegar até um pouco mais rápido, mas tem um ditado africano que diz isso: você pode chegar até rápido, mas você não chega tão longe, né? Porque imagine se você estivesse fazendo Vozes sem a mulherada daqui, sem e a felicidade coletiva, ela é muito mais duradoura do que a individual, né? É muito mais. Você se sentir feliz com outras mulheres juntas, se fortalecendo. Uma puxando a outra, uma melhorando a vida da outra. Entendeu? E eu acho que é sobre isso, né? Vozes femininas. Você dá voz para mulheres, para que elas entendam que o quanto é bom estarmos juntas, viver em coletivo, viver em harmonia e equilíbrio. E você nunca se conformar. Né? Você tem que ser quieta exatamente por isso. Tá em movimento sempre, para que você possa mudar a realidade. Não é uma cidade perfeita, não é. Mas é uma cidade que tem potencial, uma cidade que pode melhorar, uma cidade que te acolhe. A gente existe e resiste nessa cidade. Sempre. Resistência é o que há. Gratidão, Renatinha, gratidão. Mais uma vez por você estar aqui com Vozes Femininas. Obrigada, querida. Até o próximo Vozes Femininas. Beijo, mulherada. Há um eco ancestral que ressoa em cada mulher. Uma força que pulsa, que inspira, que transforma. Vozes que foram silenciadas, histórias que foram apagadas através dos tempos, mas que gritam para serem ouvidas. Somos mulheres construindo nossas histórias e trilhando novos caminhos. O Vozes Femininas traz a voz, a diversidade, a potência e o pensamento vivo de mulheres que existem e resistem. O Vozes Femininas é o seu lugar para falar e ser ouvida. Vem compartilhar a sua história.